Tudo o que você planta dentro de si floresce. Há algo dentro de nós que ninguém consegue ver. Não tem forma, não tem cor, não ocupa espaço. Mas mesmo invisível, tem o poder de mudar destinos. A mente, ela é como um campo silencioso, um solo, e tudo aquilo que colocamos nela mais cedo ou mais tarde encontra um jeito de crescer. Porque a mente nunca fica vazia. Se não plantamos esperança, o medo encontra espaço. Se não cultivamos coragem, a dúvida cria raízes. Se não alimentamos a paz, a ansiedade aprende o caminho. E então começamos a viver cercados por coisas que nunca escolhemos plantar. Talvez seja por isso que tanta gente se sente perdida, porque passa anos tentando mudar os frutos, sem perceber o estado da terra. Queremos colher tranquilidade, mas irrigamos preocupações. Queremos colher confiança, mas alimentamos comparações. Queremos colher amor, enquanto deixamos crescer pensamentos que nos diminuem. A vida tem algo curioso. Ela quase sempre devolve aquilo que repetimos por dentro, não imediatamente, não da noite para o dia, mas lentamente, como uma semente escondida sobre a terra. Você não vê, você não percebe, mas ela está trabalhando silenciosamente, todos os dias. Talvez existam pensamentos dentro de você que foram plantados por outras pessoas, frases antigas, olhares, silêncios, críticas, momentos que ficaram. Você não consegue, você não é suficiente, isso não é para você. E sem perceber, essas palavras viraram sementes, algumas pequenas, outras profundas. E durante muito tempo, você acreditou que eram suas. Mas nem tudo o que cresce dentro de nós nasceu em nós. Às vezes, estamos carregando jardins que nunca escolhemos. E chega um momento da vida em que precisamos caminhar pela própria mente, como quem atravessa um campo abandonado, olhar ao redor, reconhecer o que existe e perguntar: o que aqui ainda merece permanecer? Porque nem toda raiz deve continuar. Algumas precisam ser retiradas, não por raiva, não por revolta, mas por cuidado. Existe uma diferença enorme entre preservar memórias e continuar alimentando feridas. Uma mantém a história, a outra impede o crescimento. O solo fértil da mente não é aquele onde tudo cresce, é aquele onde existe escolha, onde você decide o que fica, o que vai e o que merece florescer. Talvez hoje exista cansaço dentro de você. Talvez existam dias em que os pensamentos pareçam pesados. Dias em que a esperança fala baixo. Dias em que a coragem quase desaparece. Mas até os campos mais secos podem voltar a produzir, mesmo depois do abandono, mesmo depois do inverno, mesmo depois do silêncio. Porque a terra não esquece como gerar vida, e talvez você também não tenha esquecido. Talvez apenas tenha se afastado de si.
A mente precisa ser cuidada, assim como cuidamos de uma planta. Não basta querer flores, é preciso atenção, constância, presença. Há pensamentos que precisam de luz, outros precisam de distância. Alguns precisam de silêncio e outros precisam simplesmente partir. Você não é obrigado a acreditar em tudo o que pensa. Nem todo pensamento é verdade, nem toda preocupação é aviso, nem todo medo é realidade. Às vezes é apenas uma nuvem passando, mas nós a transformamos em tempestade e ficamos esperando a chuva, que nunca chega. Enquanto isso, a vida continua acontecendo. As manhãs chegam, as pessoas passam, o tempo segue. E algo precioso vai sendo deixado para depois. Nós. Quantas vezes você cuidou de todos e esqueceu de observar o próprio coração? Quantas vezes ofereceu compreensão, enquanto era duro consigo mesmo? Quantas vezes regou o jardim dos outros e deixou o seu secar? Existe uma exaustão silenciosa em quem sempre se coloca por último. Porque por fora a pessoa continua funcionando, mas por dentro a terra pede descanso. E descanso não é desistir. Descanso também é cuidado, também é amor, também é reconstrução. Talvez você esteja esperando uma grande mudança, algo enorme, um acontecimento, uma resposta. Mas às vezes a transformação começa pequena, muito pequena. Uma frase diferente, um pensamento mais gentil, um minuto de silêncio, uma escolha, uma única semente. Porque ninguém muda a vida inteira de uma vez, mas pode mudar o próximo pensamento. E às vezes isso já altera o caminho. Imagine por um instante que sua mente é um jardim. Agora olhe para ele. Existe luz? Existe paz? Ou existem apenas ervas que cresceram sozinhas? Existe espaço para sonhos? Ou o medo ocupou tudo? Existe esperança? Ou apenas sobrevivência? Não responda para ninguém. Responda para si mesmo. Porque a verdade que mora dentro costuma falar baixo, mas ela fala, sempre fala. O problema é que o mundo ficou barulhento demais e esquecemos de escutar. Escutar a própria alma, escutar os próprios limites, escutar aquilo que estamos sentindo. Há pessoas que passam a vida inteira tentando organizar o exterior, enquanto o interior pede socorro. Mas nenhuma casa permanece firme quando o alicerce está cansado. Por isso, cuide do invisível. Cuide do que ninguém vê. Cuide dos pensamentos que você repete, das palavras que usa consigo, da forma como olha para a própria história. Você não precisa apagar o passado, mas também não precisa morar nele. Você não precisa esquecer a dor, mas ela não precisa continuar comandando o presente. O solo fértil da mente aceita novas sementes, sempre. Não importa quantos invernos existiram, não importa quantas vezes tudo pareceu vazio,
ainda existe espaço, ainda existe possibilidade, ainda existe vida. E talvez hoje, antes de dormir, você possa fazer algo simples. Fechar os olhos, respirar devagar e perguntar: o que eu tenho plantado dentro de mim? Medo? Esperança? Pressa? Gratidão? Silêncio? Amor? Porque cedo ou tarde, a vida nos convida a colher. E aquilo que floresce quase sempre começou pequeno. Muito pequeno. Como uma ideia, como uma palavra, como um pensamento. Então escolha bem, porque a mente é terra, a alma é jardim, e cada pensamento é uma semente. Faça com que aquilo que nascer dentro de você tenha a beleza que você deseja encontrar no mundo. E se esta reflexão encontrou você no momento certo, talvez ela não tenha chegado por acaso. Que o seu interior encontre espaço para novas sementes e que a vida floresça de dentro para fora. Até o nosso próximo chá.